Olá, E aí, tudo bem? Olá! tudo bem, Que, Rô? que legal ver vocês Tudo bem aí? aqui, beleza? Deixa eu ver o que Você eu está onde fiz aqui. agora? Eu estou em Maringá, Eita, terra boa! a maravilhosa, aqui é a terra do pé vermelho, O pé da cor da terra, né? Terra vermelha é a também, cor né? da terra. É. Aqui qualquer ventinho que dá é roupa no varal e vermelha. E roupa Deixa eu ver. vermelha, café bom também. Puxa vida, o grande clássico do café, Maringá e Londrina. Café daí é maravilhoso, muito bom. Faz uma arábica sensacional. Nossa, e é um conhecedor profundo do café? E tudo bem com você? Obrigada pelo Tudo convite, Rô. bem. A gente está muito feliz de participar aqui do projeto com vocês. Obrigado. Eu tenho que andar de joelho para agradecer vocês. Para com isso. Que é isso? Pronto, Vamos lá. Deixa vamos eu lá. até ligar o ar aqui porque o clima vai esquentar. Boa. Para quem entrou, para quem vai entrar, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do conteúdo Personal Coach 4.1. E hoje eu estou com duas figuras impressionantes, que é Luciana Lancha e Antônio Herbert Lancha Júnior. Boa noite, oficialmente. Boa noite, Boa Rô. noite, Legal, Rô. obrigado pelo convite, hein? Cara, agradeço muito vocês por ter aceito o convite. Bom, o método Personal Coach 4.1 é um método que ajuda você, personal trainer, a ter mais clientes e a fidelizá-los por um longo período, independente da sazonalidade do ano. E estou trazendo essas duas pessoas aqui para falarmos sobre emagrecimento. Para quem viu os conteúdos, para quem não viu ainda, dentro do método Personal Coach 4.1, nós temos um programa específico para ajudar o personal trainer nesse tema, que é o POM, o Programa de Orientação Nutricional. E essas duas pessoas aqui foram os mentores, os revisores desse programa de orientação nutricional. Para quem não conhece, esses dois aqui embaixo são o casal que mais produz trabalhos científicos relacionados à nutrição e atividade física do Brasil, quiçá do planeta. Pode ter uma mulher que produza mais, pode ter um homem que produza mais, mas um casal que produza mais eu não conheço. Boa, Beto, gostei, gostei. É verdade, não é verdade? Divertido. Não, divertido não. É verdade. É divertido pra caramba. É muito divertido. Para quem está na live, eu desativei os comentários para a gente ficar olhando para esses dois aí o tempo todo. Eu sei que vai surgir um monte de pergunta. No final, a gente dá um espacinho para você perguntar, mas eles têm um conhecimento fenomenal. São duas pessoas importantíssimas e muito gente fina. Para começar, eu já quero esclarecer para todo mundo que eles são formados em educação física e também em nutrição. Estou certo ou estou errado? Eu sou formada em Educação Física e Nutrição. O Ju é formado em Educação Física e tem o mestrado e doutorado dele em Nutrição. Mais chancelado que isso, eu não sei como seria. Para dar uma pincelada para minha audiência que não sabe quem vocês são, dá uma pincelada aí mais ou menos na história de vocês e o que vocês estão produzindo atualmente, fazendo um favor. Legal, Beto. Então, eu fiz Educação Física, né? Na verdade, bacharelado em Esporte. 10 anos depois, fui fazer faculdade de Nutrição. E, enfim, eu trabalho muito com essa questão de... Eu demorei muito para encontrar esse caminho, né, do emagrecimento na nutrição, porque quando eu comecei a atuar era uma questão muito prescritiva, eu nunca acreditei muito nessa questão, né, de você prescrever a dieta, enfim. Então eu comecei a tentar pensar uma outra forma de fazer nutrição, então eu fiz várias formações na área de coach. Fiz uma formação aqui no Brasil, uma formação fora na área de coaching de bem-estar e saúde. Sim.
E aí, hoje eu sigo muito nesse caminho, tanto de pesquisa quanto de atuação profissional, que é ajudar as pessoas de emagrecimento, mas sem impor uma dieta. Uma questão muito mais voltada para ajudá-la a desenvolver novos hábitos, desenvolver um novo estilo de vida para que seja sustentável esse processo de mudança, né? E só Perfeito. emendando um pouquinho, Beto, a Lu, ela é formada em educação física, tem mestrado dela em bioquímica, tem o doutorado dela em fisiologia no ICB e tem o pós-doutorado na França. Então, ela cortou um pedaço aqui da história dela que eu sou obrigado a... Além disso, ela é nutricionista. No Brasil, ela é nutricionista registrada na Espanha e é nutricionista registrada na França também. Então, só para deixar o currículo dela um pouco mais do tamanho que ele tem, né? E não tão encolhidinho. Ela fez um brief ali, então agora só dando o tamanho dele. Eu tô falando que eles são o maior casal do Brasil. Porque isso que é um gentleman. Ele sabe que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Só existe homens grandes que têm grandes mulheres. Homens que não têm grandes mulheres são grandes. Tá aí, por isso quem manda em casa aqui é minha esposa, rapaz. Eu falo que tem dois tipos de homem, viu, Beto? Um que a mulher manda e o outro que não admite. Só tem esses dois tipos. Exatamente. Eu sou o que admite. Mais fácil. Agora, Bom, ele vai falar um pouco agora Eu sou formado em educação física, eu fiz a minha especialização em fisiologia do exercício na Unesp de Rio Claro, fiz o meu mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em nutrição. Daí eu fiz o meu pós-doutorado na Escola de Medicina da Washington University, em St. Louis, Missouri. Daí fiz a livre docência em nutrição e depois o concurso para professor titular em nutrição lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E nesse meio do caminho a gente fez um estágio lá na Tufts, no Centro de Nutrição Humana Aplicada ao Envelhecimento. Mais recentemente, em 2013, lá no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica na França, com saúde intestinal. Então essa daí é a historiazinha da vida. perfeito. Deixa eu resumir a minha. Sou Beto Fernandes, amigo desses dois. Pá, ponto final. Beleza. Casal Lancha. Vocês vivem nesses dois mundos, educação física e nutrição, e têm envolvido com bastante nutricionistas, professores, alunos, personal trainers pelo mundo. Qual é a importância hoje de um personal trainer em conhecer as bases da nutrição e conhecer os atalhos do emagrecimento? Por favor. Eu fico muito à vontade de falar desse assunto porque eu tive primeiro a formação na área de atividade física e depois eu busquei a formação de nutrição justamente por sentir falta desse conhecimento e o quanto isso impactava na minha atuação na área de atividade física. Eu acho que áreas que não podem andar separadas. Sim. E muitas vezes o que acontece é que a falta de conhecimento do profissional, porque qual que eu acho que é a grande diferença e vantagem do professor, né, na área de atividade física? O contato que ele tem com o aluno é muito maior do que o contato do nutricionista. Porque a gente ainda tem uma conduta padrão da nutrição, que é você passa e você volta um mês depois. Você passa em consulta e volta 20 dias depois. O personal, ele tem ali 2, 3 vezes por semana, no mínimo uma vez por semana, contato com o seu aluno. Então, se ele é bem informado, se ele tem conhecimento nessa área, a possibilidade que ele vai ter de ajudar a engajar o aluno dele para que essas mudanças sejam mais efetivas é muito maior. Então, eu vejo que muitas vezes a falta desse conhecimento, dessa informação, faz com que o resultado do personal seja ineficiente também, porque as duas coisas não conseguem andar separadas. Não adianta a pessoa treinar a beça se ela não tiver regrado na alimentação. Não que o personal tenha que prescrever ou orientar o seu aluno no atuar o que o nutricionista faria, não é disso que eu estou falando. Mas um conhecimento básico pode mudar e muito o resultado que ele vai ter do trabalho dele com aquele aluno no emagrecimento. Perfeito. Já, aproveitando, Beto, emendando um pouquinho, que a Lu colocou já muito claramente isso, o que nós entendemos como um grande diferencial
é quando esses dois profissionais colocam como centro do trabalho o aluno e não um deles. Quando tanto o professor, o personal, como o nutricionista se julgam mais importantes do que o cliente, a situação fica difícil de lograr êxito. Então, o sucesso disso é, no centro está o cliente. Se o cliente está no centro, os dois olham para a mesma pessoa com o mesmo objetivo. Se no centro está o profissional, cada um vai olhar de um jeito diferente. Esse é o grande segredo do sucesso nessa interação dos dois profissionais. Perfeito, concordo com vocês em gênero, número e grau. E está amadurecendo esse pensamento nas pessoas que trabalham com atividade física e com nutrição. Que um depende do outro. O ser humano é uma pessoa única, né? Não tem como você gerar resultado só de um lado. Ah, vou gerar resultado só na nutrição. O corpo dele vai mudar só na parte física. Um depende do outro, um está interligado com o outro. Porque o que eu vejo é que a gente tem uma descarga de informações muito grandes. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E muitas vezes é mais fácil consumir a armadilha, a informação que vem de revistas que falam de fitness, de blogueiras que tem no Instagram, de canais do YouTube sem chancela, porque é mais fácil de consumir. E você ir buscar um artigo científico, ler, interpretar, tudo dá trabalho, né? Uhum. E aí acaba desvirtuando esse meio do caminho do profissional. Eu queria agora deixar claro, Pode falar. Não, e acho que isso que você colocou é uma coisa muito importante, porque o indivíduo, nós todos, né, o ser humano, ele é muito tentado ao atalho. Ele é muito seduzido pelos shortcuts. Tudo aquilo que pode dar um resultado que aparentemente é mais rápido, com um grau de envolvimento e sofrimento menor, para ele é mais interessante. Porém, a sustentabilidade de uma mudança dessa, a capacidade de manutenção dessa mudança, a capacidade de incorporação disso como hábito é muito maior. Ou seja, se a pessoa vai por um atalho, dificilmente ela consegue manter esse atalho. Aquele indivíduo que fala assim, eu engordo porque eu bebo, então eu vou durante um mês não beber mais. Eu tenho certeza que passado o mês ele vai beber muito mais, né? Porque ele vai falar, já que eu sofri tanto, agora eu conquistei o direito de poder compensar isso de alguma maneira. Então, esses atalhos, eles são muito sedutores, Beto, e acabam levando as pessoas para isso, né, Lu? É isso aí. Deu uma travada aí em vocês, esperar vocês voltarem. Em instantes, de volta com Luciana Lancha e Herbert Lancha Júnior. Dá uma travada ali. Se travar, a gente cancela, chama de novo. Voltou? Voltou, não? Voltou, aqui voltou. Voltou, estamos congelados todos. Eu estou vendo você. Eu acho que voltou. Estou vendo e ouvindo agora. Deu certo aí? Voltou sim, voltou. Eu entrei aqui Voltou? no celular para ver. Voltou. A gente pôs no 4G, vamos ver. Eu não sei qual que é a rede que tá... Bem-vindos ao mundo da tecnologia, é assim mesmo. Em época de pandemia. Em época de pandemia, gente, como congestiona o Instagram? É uma coisa. Exato. De qualquer forma, eu estou resetando a internet aqui, vamos ver. Mas acho que agora a gente vai no Agora 4G. agora foi. Beleza. Então, estamos fechando... Então, isso que a gente estava falando é a história do atalho, né? Das pessoas serem seduzidas pelo atalho. Só que o atalho, ele aparentemente leva essa pessoa para o destino que ela quer, só que na realidade leva ela mais distante do destino dela, né? Então aquilo que aparentemente parecia
o atalho, o caminho curto, a rapidez, acaba tornando a distância muito maior do que ela tinha antes de começar esse atalho. Então, esse é o grande desafio que a gente tem em relação às escolhas que muitas vezes os nossos clientes querem fazer. Perfeito. Aqui nós vamos eles vão colocar várias dicas, várias informações, mas você que é personal trainer, que está me ouvindo, não vai cair na armadilha de achar que com o conhecimento que eles vão colocar aqui dentro dessa live, você está pronto para indicar algum tipo de dieta, algum tipo de receita, algum tipo de alimentação. Como vocês são educadores físicos e nutricionistas, você consegue me colocar, putz, onde está essa linha tênue, onde o personal quer ultrapassar e não pode, ele não percebe, não por maldade, mas por falta de conhecimento? Por favor. Então, essa linha tênue é assim, o conhecimento que ele tem é para ajudar o cliente, ou seja, em prol do cliente. A partir do momento que você tem os dois profissionais trabalhando de uma forma alinhadas, tendo como objetivo, como foco principal o cliente, é exatamente entender o que o nutricionista está fazendo para auxiliar o cliente naquele comportamento, na mudança de comportamento. Como, por exemplo, ele chega para a sua aula, Beto, e você sabe que a nutricionista prescreveu para ele, logo depois do treino, consumir uma fruta, ou consumir whey protein, ou consumir água, ou consumir seja lá o que for, né? Você traz para ele e fala, olha, lembra que você tem uma prescrição de whey protein logo depois do treino. Eu falei com a sua nutricionista, isso é importante para você, porque você consegue recuperar mais rápido, aumentar a sua massa muscular. Ou seja, ele sabe tecnicamente a relevância daquilo, porém, ele só está seguindo e ajudando a nutricionista naquela prescrição que ela fez. E o inverso é verdadeiro. Quando a nutricionista vai fazer a prescrição, ela fala, olha, eu conversei com o seu personal, eu sei que você faz um treino que dura 1h30 e a gente precisa alimentar você logo depois do treino para você recuperar a massa muscular. Ou seja, essa troca de informações coloca o cliente no centro da atenção e não um ou outro profissional no centro da atenção. Perfeito, perfeito. Na visão de vocês, que conhecem o Henrique, conhecem o Maurício, conhecem a formação da Corpore, qual o sucesso dos personal trainers que estão lá dentro, você consegue colocar em percentual ou em grau de importância como é visto no mercado um personal trainer que entende isso que você acabou de falar, que vocês acabaram de colocar? Então, eu vejo que essa postura, ela entrega para o cliente uma questão de respeito, né, ao profissional e mais do que isso, de comprometimento com ele, com o cliente. Então, a partir do momento que o cliente vê que ele é importante para o professor, ele é importante para o nutricionista, ele é importante para o personal, aquilo para ele ganha valor. Então, o que valoriza o personal é exatamente o valor que o cliente tem para ele. E o cliente percebe isso quando ele é valorizado pelo profissional. E acho que isso é cada vez mais importante, né, Beto? Se diferenciar de alguma forma no mercado de trabalho, porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais sendo formados, né, anualmente, enfim. E você conseguir ter algum diferencial, eu acho, sem dúvida nenhuma, que é muito impactante. Isso que a Lu falou, Beto, se a gente pensar tanto na nutrição quanto na educação física, por ano a gente tem milhares de profissionais lançados no mercado e todos ávidos a ganhar o seu próprio espaço. O grande diferencial está exatamente nessa relevância que o cliente tem para eles. Perfeito. Mas o que você começou falando lá no início da live e terminou agora na sua frase é pensar no objetivo do cliente, né? E eu venho falando isso já em alguns conteúdos, em algumas lives, que você acaba observando, putz, eu acho que para ele o melhor seria, eu acho que talvez ele faria,
mas nunca perguntou para ele realmente o que ele quer, o que ele deseja. Tanto nas duas áreas, né? Na educação física e na nutrição. E tem um exemplo que a Lu dá, que eu admiro muito, que eu gosto muito desse exemplo dela, é aquele indivíduo que pergunta para o aluno dele e fala assim, que horas que você pode correr? Ele fala, olha, eu não consigo correr porque eu entro no escritório às 8 da manhã e saio às 6 da tarde. Daí fala assim, mas você entra no escritório às 8, por que você não pode correr às 7? Não, às 7 estou acordando, tomando café. Então, por que você não corre às 6? Quando o personal, o professor ou o nutricionista propõe alguma coisa para o cliente, é muito importante ele conhecer essa dificuldade que é fazer isso. Ou seja, se propuser para o indivíduo acordar às 6, acordar às 5, acordar às 4 da manhã para treinar, tente fazer isso você primeiro. E depois ofereça ao seu cliente para ver o desafio que isso significa. Porque, por vezes, a gente não dimensiona como é difícil para cada um de nós mudar o hábito, né, Lu? E aí a gente impõe, né? Prescreve, impõe. Isso na nutrição acontece muito. Então, conseguir se colocar ali no lugar do outro, conseguir enfrentar, viver aquele desafio, vai fazer com que você julgue menos, com que você tenha mais empatia, com que você consiga efetivamente ajudar o seu aluno, né? Empatia, né? Viva o que você está propondo que ele faça. Exato. Beleza. Eu vou entrar agora já nos mitos da nutrição para você conseguir ajudar, para vocês conseguirem ajudar o mundo do personal trainer. Qual... É para matar isso aí. Eu sei que a construção do pensamento vai ser fenomenal. Qual é a melhor dieta para emagrecer? Tá de piada, né? O Ju vai pegar uma coisa para mostrar, que é justamente isso. Por favor. Essa filha. Porque não parecer invertido aqui. Estou dando um cartão vermelho para as dietas. Olha lá, o fim das dietas. Vamos lá, agora vamos construir nosso pensamento em volta disso aí. Porque uma coisa que a gente fala, né? Eu gosto muito desse exemplo, viu, Beto? Que é assim, fazer dieta é você se propor a pular aqui no Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico, aproveitar agora que vai ter o carnaval, feriado de carnaval, e não vai ter carnaval em lugar nenhum. Então, o indivíduo olha para o Oceano Atlântico lá no Rio de Janeiro, pula no Oceano Atlântico e vai falar, vou nadar até Angola. Isso é dieta. É a garantia do naufrágio. Né? Esse projeto você vai naufragar, então é a dieta. Agora, imagina que entre o Rio de Janeiro e Angola tem várias ilhas no caminho, que ficam numa distância máxima de 1 quilômetro uma da outra. E aí você pode nadar até uma ilha, descansar, comer alguma coisa, nadar mais um pouco. Esse é o projeto que a gente acredita, aonde tudo que você quer consumir na alimentação é possível, tem espaço, e você pode programar essas pausas. E daí a pessoa pode perguntar, mas quantas ilhas eu posso ter? Eu respondo para ela que o projeto de ir para Angola é dela, não meu. E daí ela pergunta, mas quanto tempo eu posso ficar na ilha? Eu vou falar para ela que é ela que quer chegar em Angola, não eu. Ou seja, é exatamente essa dimensão que cada pessoa tem um desafio no seu projeto de emagrecer, de ficar mais forte, e que somente ela, e nada mais do que ela, consegue dimensionar como fazer esse projeto virar realidade, né, Lu? Acho que esse é um grande desafio, porque primeiro que as pessoas buscam uma solução mágica, mas não é só na dieta, no treino, né, Beto? As pessoas querem saber qual é o treino que vai me levar no resultado mais rápido, qual é a dieta que vai me levar no resultado mais rápido. E o nosso desafio aí como profissionais é ajudá-los a construir um caminho que seja sustentável, não que seja rápido, mas que depois não seja sustentável, né? Que emagrece mais, 3 de 15 ou 4 de 6, né? Igualzinho. Acontece igualzinho. Mas, na visão de vocês, por que ainda essa palavra dieta ainda é tão forte?
eu tenho um conceito em relação a isso, a Lu conhece esse conceito, né? Que as pessoas elas buscam quase uma, uma relação de pagar uma pena por ter cometido um crime. Então, se ela engorda, ela se sente culpada por ter engordado. E aí cai muito bem a história da dieta, porque a dieta é exatamente a penalidade que ela paga por ter sido glutona, né? Então, isso que existe na nossa mentalidade judaico-cristã, de que se você foi glutão, você foi pecador, você tem que sofrer para alcançar o seu objetivo. E o emagrecimento está muito longe do sofrimento. Não é esse o caminho, porque a solução passa por alguma coisa que lhe dê prazer. Se você vai fazer alguma dieta que você vai sofrer, isso tem tempo de vida determinado. Tem início, meio e fim. Agora, para emagrecer, de fato, você precisa gostar daquilo que você faz. Você precisa gostar do seu treino, você precisa gostar da sua alimentação. Você tem que colocar isso na sua vida. Se isso fizer parte da sua vida, tá fácil. Tá fácil. A partir do momento que a dieta é um sofrimento e a atividade física é um sofrimento, isso não tem vida longa. Isso não se sustenta por muito tempo, né, Lu? Esse é o grande desafio, porque eu acho que a gente lida com duas situações aí. Uma, o imediatismo do ser humano, né? Porque eu falo, não é só para emagrecer o ser humano imediatista. A gente quer o Waze para chegar no caminho mais rápido, a gente quer economizar 2 minutos para ir de um lugar no outro. Se alguém falar, aprenda inglês dormindo, né? Aprenda inglês em 1 mês. Quer dizer, o ser humano ele é imediatista, ele gosta e ele quer ter os resultados dele rápido. E eu acho que isso é para tudo, não é só para dieta. Então a gente tem esse desafio, essa ansiedade do ser humano de querer uma solução rápida. Até porque muitas vezes, quando as pessoas resolvem fazer alguma coisa, elas já estão num grau tão insatisfeitos. Então, ela já ganhou 10 quilos, já se passaram 10 anos. Aí ela resolve. Então ela quer rápido. Porque ela não quer ficar um tempão naquele processo. Ela esquece que foram 10 anos. Ela quer perder em 1 mês. Então, é importante o profissional também saber construir isso junto com o aluno, junto com o cliente, para que essa solução seja duradoura, né? Qual seria, aí é uma dica, qual seria a melhor forma de um personal trainer colocar isso um pouco mais palpável para o cliente? Porque o cliente vai chegar, comecei personal com você, mas amanhã eu começo a dieta da lua. Qual seria o caminho que o personal teria que colocar assim, para o cliente dele pensar melhor? Por favor. Eu acho que Alô, cortou o som aqui. principalmente no processo de emagrecimento, as pessoas já terem feito várias tentativas de dietas. E o Lancha tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, se a dieta funcionasse... Oi, tá me ouvindo ou não? Ouvi. A última frase que eu vi, se a dieta funcionasse... Se dieta funcionasse... A pessoa faria uma vez na vida. Você tá congelado aqui, mas na do Lancha não, então acho que tá indo bem. Se a dieta funcionasse, você faria uma na vida. Você não precisaria fazer de novo. Perfeito, perfeito. Legal. Tem nesse meio do caminho, tem coisas simples que vocês estão colocando no Instagram de vocês, e para quem me segue, não segue eles, por favor, mas que eles dão umas sacadas rápidas que faz o cliente pensar, você pensar e colocar na mão do cliente. E você entende melhor isso quando você junta a live que eu fiz com o Henrique Ferraz falando sobre comunicação e o que eles fazem no canal do Instagram deles. E vocês vêm colocando diversas armadilhas, como a do carboidrato, mais uma armadilha que todo mundo, a grande maioria, peca, é o final de semana. Faz bonitinho o que precisa ser feito com a prescrição da nutricionista e do personal durante a semana, e aí no final de semana cai na armadilha. Qual é a maior armadilha que vocês veem e como se
se livrar dessa armadilha? Eu vejo aqui duas coisas. Eu acho assim, a primeira é o seguinte: quando a pessoa se restringe muito durante a semana, ela não se permite algumas coisas durante a semana, quando chega no final de semana, ela precisa ir à forra, ela precisa matar a vontade de comer tudo aquilo que ela não comeu. Então, isso eu acho também que é uma questão de ir trabalhando para que não fique nunca, né? Eu trabalho muito isso com o meu paciente. Não tem coisas proibidas. Você gosta de comer um hambúrguer? Tudo bem. Vamos programar como é que você vai comer esse hambúrguer. Qual é o hambúrguer que você mais gosta? De qual lanchonete? Qual é o dia? Porque quando entra na questão de, não posso, na hora que a pessoa come, acontece isso que você falou, Beto. Ela come como se não houvesse amanhã. Então, uma das estratégias que a gente usa para lidar com essa armadilha é justamente esse pensamento. Eu não preciso comer como se fosse a última vez. Das minhas ilhas. Se eu amo hambúrguer e eu comi hoje, no final de semana eu comi um, eu tenho que parar e pensar que na semana que vem, se eu quiser, eu posso comer de novo. Porque o que faz a pessoa comer como se fosse a última vez é ela comer com a sensação de que ela está transgredindo, de que ela está fazendo alguma coisa errada, de que ela está cometendo um crime. Então, ela quer comer tudo que ela tem vontade, porque segunda-feira ela volta para a camisa de força. E aí ela fica migrando nesses comportamentos, entendeu? Porque ela vai aumentar até a porção, né? Eu vou comer um hambúrguer, mas o hambúrguer que eu vou comer é o triplex, porque eu sei que eu não vou poder mais. E tomara a Deus que minha nutricionista não tem uma câmera nos meus olhos. Exato. Mas até essa história de você querer comer mais do que você pode, é exatamente isso que a Lu falou, né? A pessoa come como se não fosse existir amanhã, né? Só que o grande desafio é que vai existir amanhã. E amanhã o resultado desse consumo exagerado estará presente no corpo dela, denunciando toda hora isso que aconteceu. Então, é uma questão de escolha, né? E acho que esse ponto é o ponto mais importante, que tanto o nutricionista quanto o professor de educação física tem que dialogar com o seu cliente. Faça escolhas de quando vale a pena, né? Se você fizer um cálculo e mostrar para ele, olha, se você consumir isso durante o final de semana, você vai pôr em xeque tudo que você gastou durante a semana. Então, pode consumir. Agora, veja quanto você acha que é interessante para não comprometer o seu trabalho da semana. Então, mostrar isso claramente e deixar a pessoa tomar a decisão com muita consciência, né? Esse é um ponto importante. Se ela toma essa decisão com consciência, ela assume o compromisso com ela mesma de que ela pode engordar, ela pode emagrecer e que a escolha é dela, não é do personal, não é do nutricionista. Caramba, olha, colocando isso, eu vejo assim, se eu tenho um cliente que vai a uma festa de casamento, alguma festa no final de semana, uma festa que ele estava esperando, ele passa a primeira semana anterior daquela festa pedindo para o personal arrebentar com ele. Para ele arrebentar na festa e o personal voltar a arrebentar com ele na semana seguinte. E quando tem um personal que entende esse processo que você acabou de falar, putz, vai sem culpa. Divirta-se na festa. Eu vou te mandar algumas dicas no WhatsApp para você conseguir passar aquilo lá sem culpa. Eu coloquei com o Henrique o 1 por 2. Você vai tomar uma taça de vinho? Pode tomar, mas tome 2 quantidades iguais de água depois. Aí volta pro vinho. Você vai ver que não vai ter tanto sabor assim, porque você vai ter empapuçado, vai tomar menos. Putz, vai vir bem na segunda-feira. Se tem essa junção entre o nutricionista e o educador físico pensando junto nessa não existe culpa, puta, vai se divertir. E aí nós voltamos para o nosso treinamento, para a nossa rotina, logo na segunda-feira normalmente, você se divertiu sem culpa. Sabe de uma coisa interessante, Beto? Quando as pessoas vêm aqui em casa, todo mundo quer ir na despensa. Chega, quero ver o que você tem aqui. E daí encontra um monte de coisa na despensa que elas achavam que não iriam encontrar. Encontra lá refrigerante, encontra lá pasta de avelã,
encontra tudo que tem na casa de todo mundo, né? Fala, mas espera aí, como é que vocês conseguem ter isso, comer isso, ser magro? É esse o segredo. É você ter esse consumo permitido em momentos que você acha interessante, que você acha importante. Eu e a Lu, a gente tem um costume, um hábito nosso, que a gente fala que o café da manhã no fim de semana é o café da manhã festivo, né, Lu? É. Então a gente adora comer coisa diferente, fazer um ovo, fazer uma coisa, né, festiva, que é bom, que é gostoso para nós. Então a gente fica naquele ritual pensando a semana inteira. Não que o café da manhã de durante a semana não seja gostoso, pelo contrário, é uma delícia. A gente curte ali a nosso cereal, a nossa fruta, nosso iogurte, a gente curte tudo isso. Porém, a gente gosta também de, no final de semana, comer uma coisa diferente. Assar um pão de queijo. Bem gostosinho, 40 minutos no forninho ali, sai para correr, voltou, ele já está assado, entendeu? Então é exatamente isso, criar rituais, né? E valorizar esses consumos, né? Não banalizar. Isso. É o que a gente fala. Isso que você falou também é super importante dessa questão de não ter a culpa, porque quando a pessoa come com culpa, né? Primeiro que ela vai comer muito, porque ela tem que comer como se é a última vez. Voltamos não, Beto. Voltou, aqui voltou. Congelou quando você estava terminando a frase que ela agora travou mesmo. Nós estamos aqui descongelados. Beto, você está ouvindo? Tá. Ainda está travado. Aí, vocês me ouvem? Eles ainda estão travados. Ela estava falando do processo de não ter culpa em comer para você conseguir começar a semana novamente. Aí agora voltou sem som. Vamos fazer assim? Eu cancelo o convite para vocês e volto a convidar de novo, que daí eu acho que vai dar certo. Vamos tentar assim? Dar um reset na chamada de vocês? Pode ser? Beleza, vamos lá. Vamos tentar então. Remover. Vamos convidá-los novamente para a live. Só esperar eles entrarem aqui. E aí a gente volta terminando. Enviar solicitação. E aí eles voltam terminando o pensamento que a gente estava falando sobre o final de semana, que é uma grande armadilha para o seu aluno, para o seu cliente de personal trainer. Porque ele vem forte na semana, vem com todas as recomendações que o nutricionista passou, vem com as suas recomendações de personal, mas chega no final de semana, ele chuta o balde. Esse chutar o balde não é tão bom assim, e era o que a Luciana e o Lancha Júnior estavam explicando. Lá. Beleza, aqui. Enviando solicitação novamente. Beleza. Retomando a conexão. Em 3, 2, 1. Bolinha rodando na tela. Carregando. Roda, roda, Jequiti. Saiu. Talvez ela entre no perfil do Lancha. Enquanto eles organizam lá,
Nós vamos dando um resumo desses 40 minutos. Então, a gente viu a importância do personal trainer em ter conhecimento técnico na área da nutrição para tirar o seu cliente das armadilhas nesse processo. A Lu colocou que o personal nesse processo é um ponto importante, porque você está muito mais próximo ou vê muito mais vezes o seu cliente personal do que o nutricionista, que ainda, na maioria dos casos, é uma prescrição, uma consulta hoje, outra daqui 20 dias, 30 dias. E quando você tem o personal com esses caminhos que possam atrapalhar ele no processo de emagrecimento, são retirados do caminho dele, você tem um valor a mais no mercado. Vamos lá retomar a conexão. Colocamos também que todas as informações que você está tendo aqui dentro dessa live são importantíssimas para você repassar para o seu cliente, mas você não é um nutricionista para prescrever dieta, receita e tudo mais. Voltaram aí? Que a imagem de vocês voltou bem. Você está ouvindo? Porque aqui a nossa imagem está congelada. Não, aqui eu estou te vendo perfeitamente. Aqui sem delay, sem nada. Eu vou deixar tudo aqui, eu não vou nem pôr a mão aqui, pronto. Aê. Nossa, aqui tá tudo travado. A gente mudou de telefone, mudou de rede, mudou de tudo. É. Então, perfeito. Ela mudou de marido, esse que é o mais importante. Então, show de bola. Lu, você estava terminando o seu pensamento sobre a culpa, comer com culpa no final de semana. Isso acaba levando as pessoas a buscarem essas dietas detox, suco verde, ficar na segunda-feira, porque é uma punição e, ao mesmo tempo, essa sensação de culpa, né? E aí ela volta para uma semana muito rígida e no final de semana ela vai cometer o mesmo erro. Então, conseguir se permitir no final de semana é fundamental para ela conseguir seguir uma rotina boa durante a semana também. Perfeito. Esse comportamento que a Lu falou leva depois a um comportamento compulsivo também. Se ela se priva, o dia que ela consome alguma coisa que ela achava que era proibido para ela, ela vai comer aquilo até acabar. Porque vai existir um prazer ao final daquele alimento que é, putz, acabou, estou livre dele, acabou, não tem mais problema com isso. Então, toda vez que você tem uma dieta extremamente restritiva, é uma dieta que tende a levar você para um comportamento compulsivo. Perfeito. Deixa eu colocar uma situação que são duas perguntas em uma, basicamente. Nessa de chegar segunda-feira e escolher as dietas detox e tudo mais. Eu sei que tem aqui nutricionista, personal trainer, pode ser que tenha algum cliente nosso aqui. Dieta detox perante a ciência funciona? Não. Respondendo o senhor nisso, não. Primeiro, se você está... Intoxicação alimentar é algo sério. Se você está intoxicado, você tem que ir para o hospital, porque provavelmente você precisa de hidratação na veia, é uma coisa séria. Essa coisa do detox, ela veio... das clínicas. Das clínicas de desintoxicação químicas, né? De dependentes químicos. E entrou na nutrição como se, eu comer um cheeseburger com batata frita, eu preciso me desintoxicar disso. Só que, tecnicamente, isso não existe, né? Como eu falei, intoxicação alimentar é algo sério, muitas vezes requer internação. E 2, não vai funcionar, porque você não vai ficar numa dieta detox tomando suco verde, por exemplo. Nada, é o que eu falo, não tem nada contra o suco verde, eu acho ótimo. Tem fruta, tem vitamina, tem fibra, é super saudável. Mas você não precisa tomar o suco verde para se desintoxicar. Ou aquela outra coisa do desintoxicar seu fígado. Você tá limpar o fígado. Limpar o fígado. Tá com o fígado com problema, corre pro hospital. Vai no hepatologista, que é coisa séria. É coisa séria. Então, assim, não dá, essas coisas são mitos, na verdade, entendeu? E acho que esse ponto, Beto, que a Lu falou, é fundamental, né? Quando a pessoa pensa no detox, ela acredita que ela consumiu aquele x-salada, por exemplo, que ela se intoxicou com aquilo. Não, na verdade, se ela colocou isso como um planejamento, aquele foi um momento de celebração, um momento de felicidade e tal. E aí, ela precisa ser feliz comendo coisas que ela tem prazer. Estou te ouvindo bem. Que eles são proibidos. Não, não são proibidos. Eles fazem parte da nossa história, da nossa alimentação.
Né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante para romper essa relação de culpabilidade com a ingestão de alimentos. Perfeito. Mas, olha só, a segunda pergunta. Mas, no final de semana, o meu cliente engorda 2 quilos. E o filho da mãe, segunda e terça, vai no suco detox. Quarta-feira ele voltou no peso normal. Perante a ciência, isso existe? Então, ganhar 2 quilos de peso é diferente de engordar 2 quilos. Até quando você faz uma atividade física muito intensa, muito prolongada, uma das referências para você poder voltar a treinar esse indivíduo nessa intensidade, nessa duração, é exatamente o retorno do peso. Então, muitas vezes, o indivíduo ele consome uma comida mais salgada no final de semana, toma uma bebida alcoólica, ele vai reter sódio, ele vai ganhar peso retendo água. Água não se mistura com gordura. Logo, se ele ganhou peso ganhando água, ele ganhou tecido magro e não gordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato dele ingerir esses alimentos. Caiu aqui. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Nós estamos. O celular que caiu aqui. Espera, é o contrário, mano. Pra lá. Pera. Isso. Você vai falando com o Beto aí que eu ponho, vai. Peraí. É que eu fui tentar ligar o carregador, porque ele avisou que a gente trocou de celular por causa da rede, né? O celular estava acabando a bateria. Daí na que eu fui conectar. No que eu fui conectar o carregador? No que? Pronto. Então, assim. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo já falava Faustão. Você sabe quais são os vídeos que mais fazem sucesso, os nossos? Os Não. making-off. Os making-off. Sempre que dá erro. Aí o Calgó ficou mudo. Aí. Agora ficou carregado. Sempre que dá erro, as pessoas adoram. E a gente não publica mesmo, né? Porque a gente não esconde. Tá nem aí. Mas essa retenção de líquido no final de semana, ela sempre vai acontecer. Se a pessoa retomar, o que ela precisa entender é o seguinte. Ela não precisa fazer uma dieta detox para o peso dela voltar. Se ela retomar a alimentação e a rotina de exercícios, o peso dela vai voltar ao normal. Ela não precisa fazer mágica, não precisa fazer nada disso, entendeu? E o outro ponto, né, que a gente estava falando do consumo de bebida alcoólica, que incorpora mais sódio, consumo de carne, por exemplo, que tem bastante sal no preparo, tem mais sódio, retém mais água, e água não se mistura com a gordura. Então, ganhar peso não necessariamente significa ganhar gordura. 2 quilos de gordura são 18 mil quilocalorias a mais ingeridas no final de semana do que você gasta. 18 mil quilocalorias, só para dar uma ideia para o pessoal, são 3 quilos de chocolate. Eu adoro chocolate, só que não dá para comer 3 quilos de chocolate sábado e domingo, né? Vai passar mal. Se quiser fazer o teste, está liberado. Faz o teste, mas faz próximo ao hospital, porque vai ser internado, vai passar mal, vai ter diarreia, vai ter vômito, entendeu? Então, esse é um ponto importante, né? A gente ganha 2 quilos de peso no final de semana, mas nós não engordamos 2 quilos no final de semana. E não precisa fazer nada de detox para o peso voltar ao normal até quarta-feira. Por isso que eu sempre falo que acompanhar o peso, pesa toda sexta ou sábado, logo pela manhã. Essa coisa de ficar todo dia querendo se pesar é besteira. De manhã para de tarde, a gente altera o peso. De um dia para o outro, a gente altera o peso. E quando a gente sobe na balança, Beto, a gente não está subindo só com a nossa gordura. Está subindo com músculo, com água que tem no intestino, enfim. Uma série de coisas. Então, a melhor forma é controla toda sexta-feira de manhã ou todo sábado de manhã e de sexta a sexta ele tem que ir devagarinho, indo para baixo. Mas não dá para comparar o peso de sexta de manhã com o peso de segunda-feira e falar, olha, engordei. Não. E isso traz frustração, as pessoas desanimam, caem nas armadilhas das coisas milagrosas, não ajuda em nada. Segundo a ciência, já que você colocou, vai acompanhando de sexta a sexta e descendo o peso gradativo, segundo a ciência, quanto você deve emagrecer, perder de gordura ou de peso de uma semana para outra de forma saudável, segundo a ciência? Então, não tem um valor fixo, porque, vamos supor,
Eu peso 70 quilos. Vamos supor que eu tenho um amigo que pese 100 quilos. Se eu caminhar 10 quilômetros, eu gasto 700 quilocalorias. Se esse meu amigo me acompanhar, ele gasta 1.000 calorias. Então, nós percorremos a mesma distância juntos, conversando, só que ele gastou quase que 50% a mais do que eu, exatamente porque o peso dele determina um gasto maior. Então, o gasto calórico, ele é muito individual. E muitas vezes, Beto, o indivíduo vai fazer, por exemplo, a musculação, vai fazer o treinamento de força, ele acha que é pegar qualquer peso ali e ele já está fazendo treinamento de força. Não! Existe toda uma metodologia, existe toda uma teoria por trás do treinamento que vai ser aplicado pelo professor de educação física com ele para saber se aquela carga é correta para ele ou não. Porque eu posso pegar, por exemplo, e fazer uma elevação frontal de ombro com 10 quilos e pode ser muito pesado para mim. Você pode fazer 10 quilos e ser muito leve para você. Então, essa característica da atividade física, e vale a mesma coisa para a alimentação, vai ser diferente de um para o outro. É como se a gente estivesse comparando o carro. Imagine que você tem uma Ferrari e um Palio 1.0. Você coloca 50 litros de combustível no carro. Qual que vai gastar mais rapidamente o combustível? A Ferrari. Então, mas se ela ficar na garagem, não gasta nada. Isso quer dizer o seguinte, o indivíduo ele pode ter um monte de massa muscular, mas se ele não colocar aquilo em deslocamento, ele não gasta. O outro pode ser franzino, não tem nada, mas ele corre 40 quilômetros todo dia, ele vai gastar muito. Então, assim, não existe uma regra que sirva para todo mundo. É por isso que você tem profissionais que conseguem adequar o treino para ele e a alimentação para ele. Porque vai saber particularidades daquele organismo, daquela história, daquele indivíduo. E aí sim o cara vai ter sucesso. Perfeito. Exemplos matadores. Matadores. O personal que está ouvindo isso aqui, ele caiu a ficha assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos com 52 minutos de live. 1 hora o Instagram derruba fecha. A gente. Derruba aí. Vocês teriam mais 10 minutinhos depois para eu perguntar mais algumas coisinhas ou não? Pode ir, mas vai cair, né? Mas vai cair, ele vai derrubar. Depois a gente faz de novo. E aí quem está acompanhando já sabe o que vai acontecer. Cai com 1 hora, a gente retorna e termina. E eu fiz essa pergunta meio que de propósito, é tipo perguntar se quer casar comigo no meio do estádio de futebol, né? Não tem como falar não. Vou te pegar no WhatsApp depois. Não tem como falar não. Vamos lá. Qual é o maior erro que uma pessoa pode cometer? Deixa eu reformular. Qual o maior erro que um personal trainer pode cometer quando ele pensa que só o treinamento vai gerar resultado de emagrecimento nele? No cliente dele, perdão. Você diz ele não incentivá-lo a buscar o cliente a buscar uma orientação nutricional. Exato, não. Só com o meu treinamento é supimpa, meu método é supimpa. Você vai treinar HIIT de manhã, de tarde, de noite, você vai fazer HIIT na esteira, HIIT na bicicleta, HIIT no crossover, HIIT em tudo quanto é lugar. Só comigo você vai ter resultado. É que dependendo de como for a alimentação dessa pessoa, ela pode ter resultado, ela pode ter 0 resultado. Então, porque você pode compensar todo o seu gasto energético com uma alimentação irregular, desequilibrada. Então, o risco dele é realmente não ter resultado algum. Perfeito. Desculpa, Beto, essa história de para cada um a alimentação e a atividade física tem um significado. Para muitas pessoas, se ele treinar, ele vai considerar que agora ele pode consumir, ele pode comer, né? Então, ele se permite, exatamente, ele esquece que ele está num projeto para emagrecer. Ele chega em casa e fala, nossa, eu já treinei 1 hora, fiquei com a frequência lá em cima, estou muito cansado, eu mereço, e aí ele completa a frase com o alimento que ele gosta, com a bebida que ele quer. Então, a nossa mentalidade, né, a mente humana, ela desafia a gente, principalmente porque ela tira do foco qual é o nosso objetivo e coloca no foco o que vai entregar mais prazer naquele momento. Perfeito. Deixa eu ver se acontece. Eu sei que acontece no mundo do personal trainer. Dele
achar que só o treino vai resolver. No mundo da nutrição acontece a mesma coisa. Não precisa treinar. Você só come direito e aí você vai ter um resultado estupendo. Também acontece isso. Isso é uma verdade ou um mito? Eu acho que. Não, eu acho assim, acontece de algumas pessoas pensarem assim, mas acho cada vez menos. Até porque a questão do exercício ela entra muito além do emagrecimento, né? Hoje todo mundo sabe, acho que a pandemia também, o Covid trouxe um pouco mais essa consciência, né? As pessoas que eram ativas, que se cuidavam, estavam fora de grupos de risco, então. Eu creio que cada vez mais eu acho que existe essa conscientização, se não tanto da população, dos profissionais, né, da área de saúde de um modo geral. Perfeito. E essa pergunta foi para a gente deixar a última pergunta mais interessante. Então a gente consegue entender com essa conversa que não dá para. A gente começou a live falando isso, está 56 minutos concluindo isso, que não dá para viver com um cliente, você pensando no resultado do cliente, no bem do cliente, se você não tiver a educação física junto com a nutrição de mão dada. Não tem como. E aí, quanto mais você entender do outro lado do profissional, mais você também consegue trocar, né? Se eu sou um personal que eu entendo de nutrição, eu fui atrás, eu estudei, eu consigo trocar com o nutricionista do meu cliente, eu consigo ligar para ele, eu consigo dizer como ele está reagindo no treino, eu consigo dizer que tipo de objetivo a gente está pondo. Porque uma coisa que acontece muito é a pessoa chegar no consultório pedindo uma dieta para emagrecer e para o personal, ela está só puxando ferro super pesado. Não tem nada de aeróbio, não tem nenhum de treino. Se eu não entendo um pouco do outro lado, eu não posso ligar para o personal e falar, olha, não adianta na dieta fazer uma restrição de 1000 calorias e ele ficar só puxando ferro. Como é que a gente vai combinar isso juntos para que o nosso cliente tenha o melhor resultado? É ele em primeiro lugar sempre. Vocês sempre com exemplos matadores. Vamos lá, olha só. Meu cliente quer emagrecer. Vou emagrecer. Beleza. A primeira coisa que o meu cliente pensa é: vou cortar o carboidrato. Qual é a armadilha no meio disso tudo? Então, imagina que o pessoal agora, no feriado aqui em São Paulo, dia 25, né? Aniversário da cidade de São Paulo. Imagine que o pessoal vai viajar para a praia. E daí ele fala assim, olha, eu vou para a praia, só que eu quero ir com o carro leve. Então, tem muita mala, tem as crianças, tem os brinquedos, bicicleta, coloca tudo lá no carro. Mas como eu quero carro leve, eu não vou colocar gasolina. É isso. Ou seja, você não vai chegar na praia, né? Não vai parar antes de chegar no Imigrantes, entendeu? Vai parar antes, vai parar, sem dúvida. É a mesma coisa. O indivíduo quer lá cortar o carboidrato, porque cada grama de carboidrato tem 3 gramas de água, ele corta no nosso corpo, tem 1 quilo de carboidrato em glicogênio, ele vai perder 4 quilos, 1 de carboidrato e 3 de água. Dele, ó, perdi 4 quilos, só que você perdeu 4 quilos que estão presos à água. A água não se mistura com gordura. Logo, você perdeu tecido magro e não gordo. Então, você perdeu peso e engordou no processo. Tanto que é comum a pessoa cortar o carboidrato e ela fala assim, não, eu perdi 4 quilos, mas eu estou flácido agora. É lógico, porque a gordura continua onde ela estava. E quem saiu era o músculo, que dava o suporte para essa gordura que agora está soltinha, livre, leve e balançante. Foi bom exemplo? Tem a pergunta que eu fiz lá atrás. Existe um risco, existe uma armadilha muito grande, que a pessoa fala, vou cortar o carboidrato, e ela vê só o peso dela baixar. Mas cortar o carboidrato envolve alguns riscos à própria saúde dela, da pessoa que vou cortar o carboidrato. Ela pensa só no peso e esquece da saúde. Fecha esse raciocínio para a gente, fazer um favor. Então, tem um dado que é um dado importante. O sistema nervoso central, ele consome 760 calorias de glicose por dia. Queira ou não, ele vai consumir isso. A consequência desse fato, Beto, é que ao retirar o carboidrato, você diminui o aporte de nutrientes para o sistema nervoso central. O primeiro sinal que todo mundo já percebeu é a alteração de humor.
Então a pessoa fica mal-humorada, pavio curto, irritadiça, além do bafo de onça. Por quê? Ela começa a produzir corpos cetônicos, que saem exatamente na respiração dela. Então, além dela ficar mal-humorada, ela passa a ter aquele odor característico da privação de carboidrato, que é a produção de corpos cetônicos. Então, essas duas variáveis interferem diretamente no estado emocional dela, né, Lu? E a vontade de doce que aumenta muito também, né? A vontade de doce vai pular lá no telhado, né? Porque ela vai sentir uma vontade enorme de consumir esses alimentos, né? Então, não é uma armadilha, é uma big de uma armadilha. E quando você tem essas informações, que são informações baseadas na ciência, que o personal pode passar para o cliente dele, ele vai pensar 1000 vezes em realmente se vai cortar o carboidrato ou não. Só que daí a gente chega num ponto, para fechar essa nossa live, a gente chega num ponto que, beleza, eu entendi. Entendi que existem armadilhas, entendi que eu posso ajudar o meu cliente, entendi que eu posso ajudar o objetivo que ele tem. Ficou claro isso para mim. Mas como eu vou ter certeza que eu vou escolher um nutricionista adequado para o meu cliente? Você tem um atalho ou pontos que eu tenho que prestar atenção na hora de escolher um nutricionista para o meu cliente? Eu acho que aí tem algumas coisas. Primeiro, eu não acho que um nutricionista vai ser o nutricionista ideal para todos os seus alunos, para todos os seus clientes, porque eles têm perfis e personalidades diferentes. Então, às vezes, já começa daí. Eu acho que é legal ter mais de uma opção para, dependendo do perfil, eu tô com um cliente que quer ganhar massa muscular, esse nutricionista tem mais essa linha. Eu tô com um cliente que tem uma questão de comportamento com emagrecimento, então ele vai mais para essa outra linha. Então, eu acredito que começa a partir daí, né? Eu acho que tem toda essa questão de entender qual é o perfil do profissional e o perfil do cliente, porque não é só uma questão de competência, é uma questão de afinidade. Empatia, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda, buscar profissionais, tanto na nutrição quanto em outras áreas, que realmente estão conectados com o que a ciência mostra, e não que vão mudando de discurso de acordo com o modismo, de acordo com o mito novo que apareceu, né? São pessoas mais conectadas com... que não cedem tanto à pressão de um discurso politicamente correto, mas que estão conectados com aquilo que realmente a ciência mostra. Perfeito. Porque o que eu fiz, né? Baseado com aquilo tudo que vocês revisaram dentro do POM, que vocês, com maestria, ajudaram o Henrique e o Maurício a construir, eu fui lá e fui consumir. Paguei a consulta e fui consumir. Eu vim aqui para emagrecer. E aí, ouvi o discurso, porque vocês colocaram isso junto com o Henrique, com o Maurício, vocês junto no método Personal Coach 4.1, vocês ensinam, ó, esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o ponto-chave. E aí eu fui conversando e já sabia as perguntas que eu tinha que fazer. Já sabia a informação que a ciência nos traz. Putz, e foi checando, só fui dando cheque. Hoje, a nutricionista que cuida dos meus alunos é a Bárbara Benvenuti. Quem procurar aí no Instagram é Bárbara Benvenuti. Eu fui lá consumir e ela foi dando os tiques. Eu falei, beleza, agora acabei de conhecer uma parceira. Aí eu falei com ela, eu sou personal trainer, eu vim aqui para consumir o seu produto para ter os meus clientes. E meus clientes estão felizes demais com ela. E vocês fazem parte desse processo que vocês me ensinaram. Isso que você fez é uma coisa super importante, né? Conhecer o profissional, né? Ter até uma certa intimidade, de poder trocar informações, perceber a permeabilidade que existe. Isso faz toda a diferença, né? Beleza. Para a gente fechar realmente, eu sou um personal que daí eu vou passar todas essas informações para ele, vou falar esses pontos que vocês colocaram na live, ele vai abrir os olhos, putz, ele vai mexer a cabeça assim, putz, não é que eu fiquei interessado? E vocês são produtores de livros incríveis. Qual livro vocês me recomendariam para presentear o meu cliente? A gente fala de dois, na verdade, né? Que são mais com uma linguagem voltada para um público
não acadêmico, né? Um é esse que o Ju já mostrou no comecinho da live, que é o Fim das Dietas. Vou tentar ver se eu inverter. Vou tentar uma coisa nova, hein? Não sei se vai dar certo. Se eu inverter, aparece certo? Olha, Aparece. aparece. Que legal. Tecnologia. Ó, eu tô testando ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Agora preciso voltar a câmera. Então, esse é porque esse o Fim das Dietas, ele tem essa linguagem que é mais leve, né? Que é uma linguagem mais para o público comum. E um outro que o Ju está procurando, não sei se ele vai achar aí, é o Escolha Isso, Não Aquilo. Fuja das dietas, aprendendo a comer, escolha isso, não aquilo. Porque esse é um outro livro que também é voltado para um público comum, que tem uma linguagem assim mais fácil e tem comparações e de pratos, de escolhas que a gente pode fazer. Então, ele é bem prático e, ao mesmo tempo, com uma linguagem bem tranquila, assim, bem acessível. O outro eu não achei aqui, mas o Escolha Isso, Não Aquilo. Então, são dois livros mais voltados ao público leigo, né? E tem fotos ilustrativas mostrando os pratos. Esse é show de bola. Show de bola. Então, recapitulando, escolha isso, não aquilo, e o fim das dietas. É um ótimo presente para você dar no começo do ano, né? Que todo mundo pula 7 ondas e descarta uma, porque na verdade uma já vou emagrecer. Quando pula 7 ondas é isso. Agora, eu queria que vocês indicassem um livro de vocês para o profissional, o personal trainer, que não é nutricionista, mas que é um livro show de bola para ele ter base para tirar vários mitos e armadilhas da frente do cliente dele. Acho que tem duas opções bacanas. Vamos fazer o que a tecnologia nova que a gente acabou de aprender. Põe lá atrás. Um é esse, Nutrição e Metabolismo Aplicado à Atividade Motora. Porque ele fala... Para de balançar, Anjo. Que eu queria que ele apareça inteiro ali. Porque ele fala muito dessa questão. É que a luz está na frente, né? Agora a gente tem que... Pronto. Porque esse a gente fala muito de nutrição, a gente fala do metabolismo energético, fontes de energia de acordo com a atividade física. E o outro, que é um que a gente lançou em dezembro agora, que é emagrecimento, uma abordagem multidisciplinar, que é um livro que tem uma parte também mais interativa, porque tem uns áudios, uns QR Codes. Então, são dois livros que eu acho que trazem... Esse do emagrecimento, ele traz vários aspectos. Traz o aspecto de comportamento, ele traz o aspecto da pessoa que está muito acima do peso, atividade física, enfim. Acho que são os dois mais que a gente indicaria, né? Esse primeiro é o meu livro base de estudos. Meu livro base de estudos para eu dar o treinamento do Coach 4.1, eu tenho que ler cabo a rabo, toda vez. Legal. Desculpa, mas o meu ainda é autografado. Beleza. Luciana Lancha, Antônio Herbert Lancha Júnior, muitíssimo obrigado por esse imenso conhecimento que vocês distribuíram aqui para a gente. Obrigado pela contribuição desde sempre, não só de hoje, mas desde sempre, com o Henrique, com o Maurício, na construção do método Personal Coach 4.1, para fazer esse mundo do personal trainer ser diferente. E Lu, em poucas palavras, eu sei que você fez o método Personal Coach 4.1 completo, fez de cabo a rabo, mesmo sem atuar no mundo do personal trainer, mas qual é a sua visão como profissional sobre o método Personal Coach 4.1? Então, Beto, eu acho que foi uma experiência muito, muito interessante para mim, que me abriu muitas portas, inclusive para a gente pensar e desenvolver um método na área da nutrição, né, que é o nosso método Lancha, porque ele traz uma abordagem, uma visão da atuação do profissional muito mais ampla e de uma forma que a gente não tem na faculdade. Eu acho que ele traz uma parte de postura, ele traz uma parte de comportamento, ele traz uma parte de gestão de carreira, ele traz uma parte de marketing do personal. E são coisas que a gente não aprende, né? A gente fica muito na técnica. E eu acho que toda essa parte da gestão da nossa carreira,
toda essa parte do posicionamento no mercado de trabalho, eu acho que a faculdade muitas vezes esquece de nos ensinar que nós somos empresários e que nós temos que aprender a fazer gestão do nosso negócio. E eu acho que o método, o Coach 4.1, ele traz, além dessa parte técnica, né, de uma atualização da parte técnica, ele traz também um complemento essencial, que para muitos não é um complemento, é um aprendizado. Pela primeira vez é o contato com toda essa parte aí da carreira, da gestão, do posicionamento, do nicho. Eu acho que assim, muito engrandecedor mesmo. Obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Primeiro, pela contribuição que vocês dois têm com o mundo da educação física e da nutrição, tanto que vocês geram conhecimento para as pessoas, mas de ser duas pessoas incríveis, desde o momento que eu conheci vocês, ser pessoas humildes, com um coração grandíssimo. Putz, fiquei muita vontade ao lado de vocês, levo vocês com muito carinho mesmo. Eu não sei nem, não tem como agradecer. Eu acho que eu devia ficar mais 1 hora aqui até essa live acabar, só falando obrigado, obrigado, obrigado. Mas obrigado mesmo do fundo do coração, porque vocês são duas pessoas incríveis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, você, Beto. Neto. Obrigada pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês. A gente fala desse assunto que a gente ama, né? tem um carinho muito grande por vocês, pelo Coach 4.1, pelo Henrique, pelo Maurício. A gente está muito feliz com esse projeto aí de vocês. O que a gente puder contribuir, podem contar conosco. Beleza? Uma ótima semana para vocês, uma boa noite para vocês. E estou esperando no fim de semana aquela receitinha para aquele risoto que o Lancha sabe fazer. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado para quem ficou. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.